Com a mais recente Batalha de Tenkaichi, mostrando que os lutadores estão atingindo um novo nível de força, principalmente o Yasuke, batendo lá pertinho do Portão Celestial, resolvemos trazer um ranking falando dos lutadores mais fortes de Tenkaichi atualmente, ranqueando do mais fraco ao mais forte, considerando suas habilidades, experiências e tudo que for possível. E lembrando que essa é a minha opinião e cada um tem a sua. E em 12º lugar, fica William Adams, que nem precisa de muita explicação para ele estar aqui. Em último lugar, sendo o personagem mais fraco de todos. Ele tem uma técnica que é uma das mais simples de serem usadas em batalha, realmente uma habilidade bem básica, e teve a luta mais curta de todas, sendo completamente humilhado por Yagi Monenori, além dele não ter mostrado nenhuma força significante durante o meio do combate contra o Monenori. Eu vejo ele como um ser humano comum, que tem níveis de força bem comuns, que ele não faz nada, além de mostrar como que o Monenori está muito acima dele, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que lê Tenkaichi concorda que o William Adams é de longe o personagem mais fraco, e se existisse um nível 0, eu colocaria ele. E em 11º lugar, Togo Shigekata. E eu sei que muitos fãs desse exato momento devem estar indo aqui embaixo nos comentários reclamar dele estar em 11º lugar. Mas eu peço que vocês parem rapidinho só para me ouvir um pouco para entender o motivo. A única razão do Togo estar bem abaixo nesse ranking, mesmo tendo dito que ele tem um poder destrutivo e supera a de Hinochoko em um de seus ataques, ele tem um problema de se dedicar somente a se tornar uma espada. Ele não possui defesa, não possui agilidade física em nada, somente além de seus ataques. Esse é Togo Shigekata. Ataque, atrás de ataque, atrás de outro ataque. E apesar dos seus ataques, sim, serem fortes, rápidos e muito potentes, ainda falta todas as outras características para o personagem ser considerado o mais forte. Falta uma variedade de movimentos do que só ataque o tempo todo. E eu acredito que o personagem, por ter somente seus ataques, poderia ser derrotado por outros personagens bem mais facilmente do que o Yasuke, e também é outro que só é forçado na defesa. Em 10º lugar, eu deixo Hattori Hanzo sem nem me preocupar com isso, porque apesar das técnicas ninja dele serem muito boas na batalha e que me impressionaram bastante, como bomba de fumaça, shuriken e tudo mais, eu acredito que a força dele como personagem e a agilidade não conseguem compensar tanto assim para ele ficar mais acima nesse ranking, mas também não é tão pouco para ele ficar quase em último lugar. Mas pelo menos, ao contrário do Togo Shigekata, ele tem uma gama muito maior de ataques e estratégias para poder ser usadas em combate. Por isso que eu decidi deixá-lo acima do Togo e não abaixo, principalmente por conta daquela habilidade que o Hattori Hanzo tem de ver o ponto fraco da pessoa e assim conseguir usar a armadilha perfeita para ela. Então, por esses motivos, ele fica aqui em 10º lugar, mesmo tendo vencido a sua rodada, ficando bem abaixo no ranking, mas eu acho que vocês vão conseguir entender os meus motivos. E então, em 9º lugar, temos Toda Seigen, o velhinho que foi derrotado pela Fumakotaro. E eu acho que ele fica aqui mais embaixo, porque ele não é tão forte assim, mas também não é tão fraco para ficar abaixo. O que faz dele ficar, pelo menos, um pouco mais acima dos personagens que eu já mencionei aqui, é aquela forma mais concentrada do olho da noite clara, onde ele não só vê os movimentos da pessoa sem precisar da visão. É aquela habilidade que tem o nome de Espinhos da Teia do Paraíso, e que com essa habilidade, a curta distância com seu oponente, estando meio que controlado na sua frente, ele praticamente consegue ver o futuro, prevendo cada passo, cada movimento e até mesmo sentindo o calor das coisas. E por isso, ele consegue até saber o que é que seu oponente vai dizer antes que ele diga. Uma habilidade que poderia, talvez, ter feito Toda Seigen vencer a sua batalha caso fosse contra outro lutador do Tenkaichi ou em condições diferentes da batalha, por conta desses sentidos mais aguçados dele, que acabam superando diversos personagens que já lutaram nesse torneio. Então, já indo pro 8º lugar, eu coloco Yasuke.
E eu já digo que ele está aqui, no 8º lugar, quase por conta do mesmo motivo do Togo, porque ele é mais focado em uma habilidade suprema super poderosa do que uma gama mais variada de poderes fortes para serem usados em combate. E no caso do Yasuke, ele é focado na defesa, o escudo mais forte de Oda. E seu ataque não é assim tão poderoso quando comparado a outros lutadores que já se mostraram muito fortes. Mas ele ter meio que quase aberto o primeiro portão celestial dá bastante mérito pro personagem, com toda certeza, já que isso é praticamente agora um novo nível do Tenkaichi, onde somente os mais fortes vão conseguir alcançar. Mas ainda é muito cedo para dizer se ele vai ficar ainda mais forte e subir no ranking, ou se outros lutadores também vão escalar ainda mais do que ele e fazendo mantê-lo no 8º lugar. Mas por precaução, caso ele fique mais forte no futuro, eu subiria ele um pouquinho nesse ranking. E em 7º lugar, eu coloco Sasaki Kojiro, porque mesmo ele tendo perdido a batalha, aquela habilidade que ele tem de analisar o oponente por completo, além de todas as coisas que estão em sua volta nos mais mínimos detalhes, acaba fazendo dele um lutador maravilhoso contra diversos oponentes, principalmente com a ajuda da sua espada flexível, que faz ele atacar mais rápido, mais formas diversas, fazendo com que seu oponente fique surpreso com a gama de habilidades que ele pode ter, e uma agilidade impressionante de reação para ataques normais ou principalmente ataque surpresa, onde ele quase sempre consegue evitar os pontos vitais dos ataques, e para mim, faz ele ser um personagem forte o suficiente para estar praticamente no meio da lista, acima de muitos outros. E estando agora na metade da lista, o 6º lugar fica com Honda Tadakatsu, que também é um dos personagens mais poderosos na lista. A força dele é algo tão extremo que ele conseguiu arrancar as costelas do Musashi durante a batalha. Ele tem uma velocidade muito difícil de se acompanhar no meio da luta, além de que os feitos e a experiência que o Tadakatsu tem em campo de batalha por conta da guerra é algo indiscutível. Ele é basicamente um exército de um homem só e já compensa em quase tudo para ele ficar acima de todos que passaram na lista. Sua força, sua velocidade e suas habilidades com aquela lança são maravilhosas. E em 5º lugar, eu colocaria sinceramente Miyamoto Musashi. Porém, eu acredito que seja discutível o fato dele estar em 4º ou em 5º lugar, dependendo do assunto ou até mesmo das habilidades, porque eu não consegui me decidir muito bem se ele fica abaixo ou acima da Fuma Kotaro. Mas por hora, ele vai ficar aqui em 5º lugar, porque Miyamoto Musashi ainda é um personagem muito jovem em Tenkaichi. Ele ainda está meio que em uma fase de aprendizado, por assim dizer. Mas dá para perceber com o decorrer dos capítulos e das batalhas que ele está se tornando ainda mais forte através de treinos depois de observar cada uma das lutas. Porém, ele também possui um talento, força e velocidade incríveis que fizeram com que ele fosse capaz de superar Honda Tadakatsu e se tornar o primeiro a ferir ele após tantos anos assim. E graças a esse talento, ele ainda pode evoluir cada vez mais e se tornar talvez um dia um dos personagens mais fortes de todo esse mangá. E indo então para o 4º lugar, como eu já havia mencionado, vem a Fuma Kotaro, que é de longe minha personagem favorita em Tenkaichi. Além de ser a Kotaro mais forte, ela tem um poder destrutivo imenso e parece até mesmo um monstro e uma velocidade avassaladora, que só fica maior ainda quando ela usa aquele veneno Miyabi Orochi, que é descrita no mangá e praticamente dá poder divino a Fuma Kotaro de tão forte e violenta que ela se torna, e é até descrita como a besta mais forte da Terra quando ela começa a usar esse veneno no meio da batalha. E nem mesmo aquela previsão perfeita do Toda Seigen, que praticamente viu o futuro, conseguiu acompanhar direito a força e velocidade da Fuma. E com aquele veneno, ela se torna algo além dos limites humanos, onde cada golpe dela havia se tornado o suficiente para matar o Toda Seigen. Não é à toa que no último ataque, mesmo ela estando começando a se tornar um pouco mais fraca,
por conta dos seus ferimentos, foi capaz de arrancar o coração dele de uma só vez e conseguir impedir o seu ataque de cortá-la. E em terceiro lugar fica o Shinigami, que também é outro dos meus personagens favoritos, Yagyu Monenori, que além de ter aprendido facilmente a técnica de William Adams, com apenas alguns ferimentos, ele estava em um território que lhe dava total desvantagem e ainda assim teve força o suficiente para sufocar o seu oponente com a sua espada, de uma forma que nem mesmo Adams conseguiu reagir quando ele tomou total controle de seu corpo. E o próprio mangá fala que o Monenori observou todos os lutadores Tenkaichi e matou todos eles dentro da sua mente, do mesmo jeito que ele ficava treinando quando estava preso dentro de sua mente e fez ele aperfeiçoar a técnica que foi usada para matar o Adams. Sem falar que no mangá, o próprio personagem diz que somente ele seria capaz de derrotar Kamiizumi. Mas eu ainda acredito que ele fica um pouco abaixo do segundo lugar, apesar dessa pequena menção. E em segundo lugar, com o título de segundo mais forte do mangá até o momento, é o Hinochoko, o lutador mais poderoso em questão de força e talento no Tenkaichi. Os ossos dele foram até descritos como uma armadura perfeita, e nem mesmo Kamiizumi era capaz de cortar os seus ossos. E até mesmo se ele não fosse alguém com esses ossos tão poderosos, teria perdido a luta há muito tempo. E seus músculos são tão fortes como tiros de canhão, além da força dele conseguir destruir o chão e criar diversas lâminas de vácuo somente com a força do seu corpo, se tornando cada vez mais rápido e mais forte durante a luta. E o talento do Hinochoko é tanto que ele conseguiu abrir o primeiro portão celestial, coisa que Kamiizumi só conseguiu depois de 10 anos, quando ele já estava no limite das artes marciais, se tornando um verdadeiro deus. Além que, por conta dos reflexos incríveis de Hinochoko, ele não foi morto imediatamente pelo Kamiizumi em seu ataque final. E como o deus das artes marciais morreu, o Hinochoko atualmente é o personagem vivo mais forte de Tenkaichi, sem sombra de dúvidas. E eu quero muito ver como é que ele vai lutar daqui pra frente e se ele vai conseguir despertar ainda mais portões, já que ele é um potencial que supera até mesmo Miyamoto Musashi. Mas se tem alguém que obviamente fica acima de Hinochoko e todos os outros personagens, é Kamiizumi, ocupando o primeiro lugar dessa lista com sobra, porque além dele conseguir lutar sem nem mesmo desembainhar a sua espada, ele usa a força do seu oponente contra ele mesmo durante uma boa parte da luta. Mas o que realmente faz ele ficar em primeiro lugar é a sua experiência e ele ter aberto todos os 3 portões celestiais para conseguir literalmente até voltar à vida. E a sua forma de luta não possui nenhum tipo de abertura, nem mesmo quando ele está de lado quase caindo no chão. E durante toda a rodada, sem faltas, ele conseguiu dominá-la totalmente mesmo. O Hinochoko mal conseguia reagir e às vezes conseguia fazer pequenos cortes no Kamiizumi. E com o uso dos 3 portões, além do Kamiizumi se tornar mais forte e mais veloz, ele ficava se rejuvenescendo durante a luta, ficando até mesmo com uma vitalidade muito maior do que ele tinha antes. E o melhor de tudo é que o Kamiizumi mal se feriu nessa batalha, e não só venceu, porque ele estava velho demais e o corpo dele não ia aguentar outras rodadas no Tenkaichi. Verdadeiramente, esse é o personagem incomparável em 1000 anos. O deus das artes marciais, o Kamiizumi Santo da Espada, que com certeza é declarado o mais forte de Tenkaichi. Ou pelo menos, até que outros lutadores em algum momento desse mangá se mostrem com um poder ainda maior do que o dele, ou consigam despertar os mesmos portões que ele, que definitivamente vai ser um verdadeiro desafio para os personagens de Tenkaichi. E esse foi o meu ranking dos lutadores mais fortes de Tenkaichi. E já coloquem nos comentários como que seria a sua lista ou as coisas que você mudaria nessa aqui que eu falei no vídeo. Porque, de novo, essa é só a minha opinião e eu ainda estou ainda mais ansiosa para ver as outras batalhas de Tenkaichi e como que os personagens que estão aqui vão evoluir e se tornar mais poderosos.
Então já deixa o like aqui nesse vídeo para eu saber que vocês querem mais listas e rankings de personagens de vários mangás, que eu estou feliz de voltar a fazer esse tipo de vídeo de novo aqui no canal sempre que possível.